Olá, pessoal, esperando o pessoal chegar para fazer essa live fantástica. Olá, Eni. Olá, Tainara. Seja muitíssimo bem-vindo, minha prima querida. Olá, Ed. Olá, Murilo. Muito bom, pessoal chegando. Olá. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Olá, George. Meu querido aluno, não mais aluno, né? Agora colega, mas eterno aluno. Alô, olá, meu amor. Pessoal entrando, esperar o Alexandre. Pessoal, a live de hoje fantástica, com duas pessoas. Olá, Valquimar. Olá, mamãe. Até minha mãe tá lá. Cadê Alexandre? Olá, George. Boa noite a todos. Será uma grande noite, com certeza. Alexandre, o Alexandre solicitou, vamos lá, convidar Alexandre. Meu Deus, que frio que tá aqui na minha casa. Aí também tá frio, Jorge? Um pouco. Olá, Alexandre, querido, tudo Alexandre. bom? Boa noite, George. Boa noite, Gabi. Boa noite, Boa Alexandre. noite. Boa noite, Vocês estão me Paty. Boa ouvindo noite, bem? Rosa, todo mundo chegando. Muito bom, o pessoal todo aqui presente. Agradecer a participação do pessoal que está fora do Brasil também, pessoal de Portugal, tá aí, muito bom. Internacional aqui, ó. Internacional. Mariana, querida. Pessoal, a live de hoje vai ser muito interessante com essas duas personalidades que dispensam apresentação, Dr. Alexandre Gonçalves Pereira e Dr. George Elias Gonçalves Pereira, meu primo e meu irmão. Duas pessoas Tudo em família. Tudo em família. Então, a gente é suspeita aqui aqui nem há de se falar, né? Nepotismo aqui nem há de se falar, né, doutor Jorge? Não. E os elogios aqui, com certeza ficaria horas aqui tecendo elogios, porque não só porque eu sou irmã e prima, e irmã de alma, né, como diz o Alexandre, e como eu também sinto, mas também porque são merecidos elogios. Mas vamos para o bate-papo que o pessoal está chegando, vamos falar hoje sobre mito, vamos falar hoje também sobre literatura, sobre simbologia, e eu queria dar as boas-vindas para George Elias e Alexandre. Não vou chamá-los de doutor, não me chamem de doutora também, estamos num bate-papo aqui descontraído. Já bem-vindos. Tá bom. Boa noite a todos. Mais uma vez reitero a presença de todos, o pessoal da Droga Farma, a Farma 10, onde a Paty trabalha, os nossos ex-alunos, o maravilhoso povo da Bahia, né? Todos os que nos seguem a Redoma, e já de antemão já peço veementes desculpas pela incapacidade de proferir em palavras o quanto eu sou grato por esse momento. Boa noite a todos, né? Novamente, reiterando as palavras aí de Alexandre e de Gabriela. É uma honra muito grande estar aqui nesse bate-papo entre primos, né? Conversando hoje com o Alexandre. O que a gente vai falar, como nós vamos falar. Vamos só um bate-papo entre a gente que já fizemos tantas e tantas vezes, né, Alexandre? Desde a nossa mais tenra infância, não com a estrutura de vocabulário que temos hoje, né, com a percepção de vida que temos hoje, mas muitos dos temas ali que a gente conversava quando éramos jovens, crianças, né, vamos dizer assim, adolescentes, capitaneados também pelo tio Dito, pelo nosso pai ali, que estava muito presente. Então são temas que a gente vem trazer aqui para essa noite, e que essa é só a primeira de muitos encontros que a gente vai ter, com certeza, encontros profícuos, e é uma honra estar dividindo essa live aí com a minha irmã e com o Alexandre. O Alexandre é a parte inteligente da família, a Gabriela é a parte bonita da família. Quanto a isso, não há discussões, viu, Alexandre? Mas quem manda aprender é você, Jorge. Eu só corro.
Eu só corro da polícia, corro dos credores, eu só estou correndo da turma, sabe? Alexandre é maratonista, então, agora, virou É um maratonista. maratonista. Até emagreci de tanto correr. Pessoal, então, a gente, como é um bate-papo, não tem quem fala primeiro. Eu queria saber de vocês, como um todo, qual que é a diferença entre um mito, entre um conto? É a mesma coisa? Porque todos nós aqui, e nossos alunos, nossos amigos que estão nos assistindo, às vezes pode cair nessa confusão, que até eu também às vezes me pego. Conto de fada, mito e, ao mesmo tempo, literatura. O que tem dentro da literatura é mitologia, não é? Como que vocês entendem esse assunto? George, estávamos, eu e George, conversando hoje à tarde, né, sobre o foco de trazer um conceito de mito com uma linguagem simbólica. Vou depois pedir para o George dissertar, porque ele falou de uma forma assim tão didática, né, e tão profícua, que os manuais de crítica literária que eu tenho compulsado não conseguem dar conta. Tamanha clareza que ele colocou. E o George viveu isso na Índia, né, George? Nas suas viagens, nas suas leituras, assim como você, Gabriela, viveu isso no seu mestrado, no seu estado lá na Europa, né, em Portugal. Portugal, a Península Ibérica, ela já é, de per si, a presença do mito clássico. Tanto é que Lisboa, há uma tradição mítica que teria sido fundada por Ulisses. Por isso, quem mora em Lisboa é chamado também de Ulissiponense, né? E a Península Ibérica, portanto, teria sido também presenteada para um filho de Baco. Enfim, mas voltando aqui para não perder o foco, depois eu vou pedir para o Jorge replicar aquela visão dele sobre o mito, né? Com uma linguagem simbólica, que é a visão esposada por Joseph Campbell, por Jung, né, Jorge, Gabriel? Sim. Então, vamos lá. O que é o mito, né? E o que é a literatura, os contos de fada? Eu vou partir primeiro do mito. O mito, ele é a primeira forma, não a primeira, vamos falar, a segunda forma de conhecimento humano a surgir sobre a face do planeta. Sobre a face do planeta. Eu até digo mais, é a primeira forma de conhecimento humanoide, porque ele não é prerrogativo do Homo sapiens sapiens, o mito. O mito já vem sendo uma forma de entender o universo lá dos nossos ancestrais, o homem de Neandertal, o Homo de Cro-Magnon, e agora estão descobrindo agora na China o homem dragão, né? Seria uma espécie independente que, ao lado do homem de Neandertal, já mostrava os atributos essencialmente humanos, como a linguagem articulada, a representação simbólica, a crença na sobrevivência da alma, porque esses nossos ancestrais, o homem de Neandertal, por exemplo, que viveu há 600 mil anos, eles enterravam seus mortos. Então, o que a arqueologia nos diz, Gabriel? Que quando os hominídeos, que começa a nossa história como espécie, ela remonta a 3 milhões de anos com Australopithecus, né? Australopiteco, depois vem um Homo habilis, um Homo erectus. Aí lá no ano 600 mil, na Europa e na Ásia, surge uma subespécie chamada Homo de Neandertal, já mais bem aparatado, de massa encefálica, já costurava suas roupas, já usava suas ferramentas bem mais elaboradas, que no desenho, eu gosto muito de desenho, porque eu assisto com a minha filha, com a minha mulher. Jesus acertou bem, o reino de Deus passa pela simplicidade das crianças. Aquele que não for como um destes pequeninos não entrará no reino de meu Pai, né? Quando tem aquela passagem evangélica que as crianças queriam ver Jesus,
que os apóstolos, afasta essa molecada daqui e tal. Eu não sei se foi nesses termos, ele falou assim, deixa os meninos chegarem, porque aquele que em verdade vos digo que não for como a um desses pequeninos não entrará no reino de meu Pai. Então, Jesus sempre acerta. Eu sou um cristão de convicção e de amor e de genética. E nos desenhinhos, os desenhinhos são uma aula de história, de literatura, tudo. E tem um desenho chamado Grutes, não sei se vocês já assistiram, os Grutes. É uma família pré-histórica. Assistam, que vocês vão ter uma aula de antropologia. É quando as duas espécies se encontram, o homem de Neandertal encontra o Homo sapiens. E o rapazinho Homo sapiens, que tem uma complexão física mais franzininha, porque os homens de Neandertal eram aqueles capitão caverna dos nossos desenhos de antigamente. O rapazinho Homo sapiens, que vai ficar apaixonadinho pela menininha Grut lá, a menininha Neandertal, tem uma historinha de amor, de amor adolescente, aquela coisinha toda, ele surgindo do degelo, né? Então, para quem quer entender quem é um homem de Neandertal, são os Grutes. E quem é um Homo sapiens é aquele rapazinho que tem um bicho preguiça, que nem uma pochete na cintura, anda com o bicho preguiça. Assisto. É uma aula de antropologia, né? Dentre outras, eu consigo ver no desenho, no filme, muitas coisas. Isso é devido a uma característica da literatura, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o mito, retomando, ele é a segunda forma de elaboração do conhecimento. A primeira forma é o senso comum, que esse já também não é a nossa prerrogativa. O senso comum surgiu quando o primeiro hominídeo, quebrando uma pedra com a outra, viu que lascando produzia gume, produzia corte, começou a produzir suas ferramentas, que é o Homo habilis, né? O Homo habilis é de 900 mil anos, né? E o senso comum começou lá e vem até hoje, o computador é um exemplo. Nós não aprendemos todos os dias a qual botão apertar, qual botão não apertar, se não apaga tudo. A gente vai aprendendo pela tentativa e pelo erro, né? Então, o senso comum é o primeiro. A criança, quando põe a mão no fogo, ela não brinca mais com fogo. E uma série de tentativas e de erros, as pessoas vão acumulando um saber milenar, né? E o mito ele já é uma forma mais elaborada, porque em vez de viver a experiência no plano concreto, vive-se a experiência no plano simbólico, no plano imaginativo, né? Então o mito começa a ser corporificado e tem vestígios de mito nas pinturas rupestres das cavernas do mundo inteiro. Lembra, Jorge, quando a gente esteve em Cordesburgo, a gente viu uma pintura rupestre no alto da caverna, lá da Cordesburgo, para quem não conhece, é a terra de João Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro, um autor mineiro. Só um parênteses, Alexandre. Cortando, a gente tem que fazer uma live aí sobre Grandes Sertões Veredas. Você que é mestre no assunto aí. Porque é um livro muito bom e muito profícuo no que diz respeito à linguagem simbólica e à linguagem mitológica, principalmente a linguagem simbólica e mitológica vivida do brasileiro do sertão ali, do cerrado brasileiro, né? É riquíssimo em simbologia e em mitos dentro de uma obra de Guimarães Rosa, que é interpretada de forma, na minha percepção, errônea aí por muitas pessoas, né? Você só consegue entender Guimarães Rosa se você tiver a abertura mitológica e simbólica da obra, não literal. Fecha parênteses. Exatamente. Não, vamos fazer assim, Jorge, porque assim, o Brasil precisa de Guimarães Rosa, né? O Brasil ele tem assim, grandes nomes, vocês vão entender o que eu estou falando, e eu me quedo em silêncio, mas eu vou falar os grandes nomes. O Brasil tem Anitta, o Brasil tem Neymar, né? Tem grandes nomes. Anitta, Neymar, tem Jair Bolsonaro, tem Lula, pessoas maravilhosas, mas tem Guimarães Rosa também, um cidadão que falava 21 línguas, aprendeu sozinho, um poliglota, um cidadão que foi médico e que sentia a dor dos seus pacientes e não cobrava consulta para não morrer de fome, teve que prestar concurso para o Itamaraty e passou em segundo lugar com o embaixador. Um cidadão que foi para a Alemanha, em Baden-Baden, na Alemanha, ele e a Araci, que viria a ser a segunda mulher dele, salvaram milhares de judeus, expedindo os vistos falsos para os judeus saírem da Alemanha e virem para o Brasil getulista, fascista.
É o único brasileiro que tem um bosque em Tel Aviv, uma homenagem em Tel Aviv, o Bosque dos Imortais, né? Que se faz uma homenagem a Dona Araci e a Guimarães Rosa, né? Então, o Guimarães Rosa, conforme o Jorge falou, é um capítulo à parte da nossa história. E o Brasil precisa de Guimarães Rosa. Quando o Brasil esquece de Guimarães Rosa, o Brasil esquece de Padre Antônio Vieira, o Brasil esquece de Ruth Botelho aqui de Cachoeira Paulista, o Brasil esquece de Cecília Meirelles, quando o Brasil esquece de Luiz da Câmara Cascudo, de Castro Alves, baiano, Câmara Cascudo, Rio Grande Nortense, quando o Brasil esquece do ouro mais fino de que se produziu em conhecimento em terras sul-americanas, ouro fino que pertence à nossa gleba territorial, né? São os brasileiros. O Brasil se lembra só do presente. E o presente nos aponta um futuro muito sombrio, muito parco de possibilidades evolutivas, muito parco de esperança de sermos vistos pelo mundo com honra, sermos dignificados pelos nossos pares do globo. Se hoje nós somos a vergonha do mundo, é porque nós esquecemos o que temos de mais precioso. Somos mendigos dormindo sobre um patrimônio incomensurável de valor cultural que, infelizmente, está soterrado por anos e anos de desídia na educação brasileira, por anos e anos de orientações ideológicas solapantes daquilo que é universal, daquilo que é perene, que é aquilo que é imorredor, que é a literatura, é a cultura brasileira na sua versão mais genuína, né? Cultura cabocla, do repentista nordestino, Ariano Suassuna. Eu poderia ficar falando até amanhã, eu não vou fazer isso, eu prometo. Mas o mito, portanto, ele é uma forma de vivenciar no plano simbólico, vivenciar o amor, a morte, o assombro diante do desconhecido, vivenciar a estupefação diante da grandiosidade da natureza, de vivenciar as angústias, de vivenciar a dúvida que sempre nos persegue, de vivenciar a alegria, de vivenciar a fertilidade dos campos, de vivenciar a imensidão dos céus, de vivenciar, enfim, a vida, de ter um contato com a vida e viver, e não apenas sobreviver como as demais espécies na escala da evolução natural. Nós vivemos porque pensamos, nós pensamos porque imaginamos, e vivemos bem porque criamos pela imaginação por meio da linguagem específica que é do mito. E quando a cultura humana ela inventa a escrita por volta de 4.000 anos, começamos com 600 mil anos, já estou há 4.000 anos antes de Cristo, né, com as primeiras civilizações, esses mitos passam a ser escritos. Com o tempo, esses mitos escritos são a base da instituição das religiões. Mas os artistas, com os gregos, a partir do momento que os gregos surgem na humanidade, começa a se apropriar dos mitos e recriar esses mitos, dando origem à literatura. O que é a literatura, portanto? A literatura é uma forma de manifestação artística, que é a arte da palavra, né? Assim como a música é uma forma de manifestação artística, a dança é uma forma de manifestação artística, o cinema é uma mistura de todas as artes, a sétima arte, né? Tem as artes dramatúrgicas, as artes visuais, que é escultura, pintura, arquitetura, tem as artes de memória, as artes de tempo, que é a música e a literatura. Então, a literatura, ela hoje, vamos dizer assim, que é o produto acabado por meio do engenho humano, da genialidade de homens e mulheres, de escritores e escritoras, que vem contar um pouco mais da história mitológica da humanidade. Vem falar sobre a experiência, criando personagens, enredos, em contextos e em espaços peculiares. Então, Gabriel, o conto de fada é uma literatura oral, é uma forma da literatura oral, né?
que depois foi apropriado pela literatura clássica, pelos irmãos Grimm, né? pelo Charles Perrault na França. Os Coen também, né? Isso, tem Andersen na Dinamarca, Andersen, Perrault na França. Então, os contos de fada, assim como os causos brasileiros, aqui no Brasil a gente não chama de contos de fada, a gente chama de causos. Não é errado falar causos, é causo mesmo, é o conto de fada brasileiro, os causos, né? Os causos. E tem os contos folclóricos também. Então, pertencem os contos de fada, os mitos que ainda nós contamos, a uma vasta gama de exemplares de literatura oral. Tá? Mas a literatura, portanto, é um produto do engenho, da criatividade humana. Ô, George, me desculpe. Passo para o George aí, agora eu vou passar a bola para o George, para falar ainda, respondendo a sua pergunta, Gabi, sobre o mito, né? O que seria o mito, essa linguagem. Então, o Alexandre iniciou muito bem sobre a percepção de mito, de onde vem o mito, de onde como expressão de uma linguagem simbólica, né? E pegando o gancho, Alexandre, e demais colegas, ouvintes e Gabriela, quando nós conversávamos hoje à tarde, eu externava para Alexandre que a gente precisa trazer para os ouvintes uma percepção da vida como símbolo, interpretar a vida como uma linguagem simbólica. E eu costumo dizer que a gente começa a entender um pouco, né? A gente começa a ter um vislumbre do que é a nossa existência quando a gente se percebe absolutamente incapaz de entender o que é a vida. Quando a gente se sente absolutamente incapaz de entender o que é a vida, absolutamente incapaz de perceber a grandeza da nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o motivo da nossa caminhada nesse plano, é um vislumbre do que seria a própria existência. O ser humano, ele percebe a vida primeiramente através dos sentidos, né? Através do olhar, através do tato, através do olfato. Depois ele começa a raciocinar raciocinar aquilo que está em volta, aquilo que ele percebe, ele começa a proceder sinapses cerebrais e começa a raciocinar, ter uma mente racional diante do que ele percebe através dos sentidos. Mas a vida é muito mais do que isso, né? A vida, ela é uma gama de situações absolutamente indecifráveis. E isso é a beleza da vida. Você começa a entender a vida quando você se coloca absolutamente como um indivíduo que é incapaz de entender a magnitude da existência, a magnitude de um caminhar neste plano material, vamos dizer assim. Vamos falar do nosso plano material. E como o homem, ele representa essa percepção diante do que é impossível de externar, impossível de sentir através de um pensamento puramente racional ou através de um pensamento puramente sensorial. Ele externa isso através de símbolos, através de mitos também. Então, o homem, através de uma linguagem mitológica, ele expressa aquilo que é o transcendente. Alexandre citou aqui Joseph Campbell, grande mitólogo, excelente mitólogo, um dos maiores. Ele tem uma série de livros que chama As Máscaras de Deus, em que ele vai desde a mitologia pré-histórica, né, Alexandre, até a mitologia moderna, agora. Sim. Então, os mitos, na percepção de Joseph Campbell, ele tira uma essência comum do pensamento mitológico de todas as religiões, de todos talvez seria um exagero, mas a grande maioria dos pensamentos religiosos, a grande maioria dos pensamentos metafísicos, das doutrinas metafísicas, e traça uma linha comum. A expressão da divindade através dos mitos. Os mitos seriam, na percepção de Joseph Campbell, falando aqui de forma bem grosseira, né, porque é uma obra de um autor desse vulto, para a gente resumir aqui, a gente faz de forma bem superficial. Mas a expressão das divindades, na percepção de Joseph Campbell, é através dos mitos. Porque o ser humano, ele diante de um nascer do sol, ele não consegue dizer, ele não consegue externar o que é o nascer do sol.
Nascer do sol seria o quê? O horário de 6 da manhã, os raios do sol tocando a nossa pele, a nossa visão, refletindo a luminosidade. Não, o nascer do sol é muito mais do que isso. O nascer do sol pode ser a representação de uma divindade, de um mito, mitos solares. A gente tem diversos e múltiplos durante a história da humanidade, mas também nós temos, conjuntamente com a linguagem mitológica, a linguagem simbólica, que era o que eu conversava com o Alexandre. Como nós percebemos o nascer do sol? Qual é o símbolo? O que representa o nascer do sol? O nascer do sol é o início de uma nova vida. Vamos dizer assim, um exemplo de uma representação simbólica de um nascer do sol. Uma vida que está se iniciando. Todo amanhecer, eu costumo falar, quem me conhece sabe, eu digo que a vida começa todos os dias ao amanhecer. Todos os dias, todos os dias. A vida começa todos os dias ao amanhecer. Então, dentro de uma percepção simbólica da existência, para mim, o nascer do sol representa o quê? O início de uma nova vida. O início de uma nova vida. Tal qual o entardecer representa, dentro de uma linguagem simbólica, dentro da percepção que o ser humano tem de não conseguir traduzir o que é um pôr do sol, a beleza de um pôr do sol, que por sinal aqui de Conquista, o pôr do sol aqui é maravilhoso, mas o pôr do sol mais bonito que eu conheço é de uma cidade chamada Caravelas, no interior da Bahia. O pôr do sol de Caravelas é o pôr do sol mais bonito que eu já vi. Uma cidade chamada Caravelas, tem um cais, assim, um porto, assim, ó, que o pôr do sol acontece em um rio. É maravilhoso, é sublime. Quando eu substituía lá na comarca, quando as audiências iam até mais tarde, eu sempre esperava um pouquinho para ver o pôr do sol. E o pôr do sol, nessa representação simbólica da existência do ser humano, que não consegue captar de forma plena apenas um vislumbre do que é a nossa existência, do que é a nossa vida, representa o quê? O término de uma existência, que iniciar-se-á no nascer do sol no outro dia. Então, a gente precisa resgatar isso. Quando um ser humano, quando as pessoas não podem apenas olhar, são só dois exemplos. Ela não pode olhar um nascer do sol apenas, o Constantino conhece, ao lado de Alcobaça, exatamente. A gente não pode olhar o nascer do sol apenas com o movimento físico, rotação dos planetas, etc. E tampouco o pôr do sol dessa forma. Temos que buscar representação simbólica da existência, representação simbólica da nossa vida, para que a nossa vida ela comece a ter um sentido que vá além do material. A gente pode entrar aqui, talvez a gente vá até se alongar um pouco, não sei se seria interessante tratarmos como objeto, a modernidade, a nossa vida dentro dessa percepção, digamos até da pós-modernidade, uma vida muito calcada no material, nas percepções muito superficiais do que é a existência, estão matando a percepção simbólica da nossa vida. E a vida das pessoas começam a ficar muito mais pobres. O Alexandre citou aí Anitta, Neymar. A gente pode citar vários exemplos, uma ironia de Alexandre com relação a essa percepção limitada que nós estamos tendo da vida. Nós precisamos resgatar o que existe de simbólico, de mais importante na vida, para que esse vislumbre do que realmente é a vida, esse vislumbre do que é a realidade, comece a reverberar no nosso ser. E a gente comece a exercitar a nossa dignidade, a dignidade da pessoa humana, como é o título aqui do nosso webinário, desse nosso bate-papo. A dignidade da pessoa humana não é só o artigo 1º, inciso 3º, salvo engano, da Constituição da República, citado por diversos juristas, aí, diversos ministros do STF, de maneira vazia, a ensejar uma visão torta do ordenamento jurídico. Não, a dignidade da pessoa humana é muito mais que isso. A dignidade da pessoa humana ela engloba também uma percepção simbólica da vida. Quando a gente começa a ter uma percepção simbólica da vida, a nossa percepção da existência ela vai se expandir. Quando você se expande, você começa a exercer todo o seu potencial, toda a sua capacidade de ser humano. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. Nós não podemos relegar, jogar fora o nosso potencial de seres humanos, jogar fora o nosso potencial de indivíduos, de pessoas em desenvolvimento, de pessoas que têm o divino dentro de si. Sem entrar em aspectos religiosos, nós somos também representações do divino.
O divino ele é imanente e é transcendente. Dentro do cristianismo, você alcançar o imanente, o transcendente através de Cristo, ou das religiões orientais, como o Alexandre muito bem citou, na Índia, a divindade ela está dentro do ser humano. O ser humano ele dialoga com a divindade. Por isso que é cultuado, um exemplo, macacos são cultuados na vida, na Índia, por exemplo, porque ali é uma representação também da divindade. Então nós temos que respeitar aquilo como uma representação da divindade. Então nós precisamos resgatar nossa dignidade de seres humanos. Nós precisamos resgatar o que nós temos de humano, resgatar a nossa percepção, a nossa capacidade de enxergar e de perceber a realidade. É muito mais irmos além desse plano concreto, irmos além desse plano meramente material. Voltarmos lá onde o Alexandre disse, lá nas priscas eras, em que o ser humano não conseguia traduzir aquilo que sentia, utilizava-se dos mitos, utilizava-se dos símbolos. Mas hoje é importante nós retomarmos a linguagem simbólica da vida como uma percepção da existência. O ser humano não consegue raciocinar a nossa razão pura e simples. Percebemos a vida através de uma razão pura e simples, nós vamos ficar muito aquém do que realmente do que realmente é a vida, do que realmente é a nossa existência. E quando a gente começa a ter essa percepção de que a vida é um grande mistério, a gente começa, o primeiro, não digo nem passo, a gente está começando a engatinhar rumo a uma vida digna e uma vida que se possa dizer humana.